Seja muito bem-vinda, se você não me conhece, eu sou a Karina Abi e hoje eu quero começar a compartilhar com vocês um drive, um negócio que estava escondido do meu capítulo de Florescer, capítulo 1. Não sei se você está acompanhando aí a minha jornada ou se você assistiu ou não o trailer do canal, mas eu vou contar um pouquinho a história pra vocês, que no ano de 2022, foi no meio do ano, Jesus me convidou pra fazer um jejum de 3 dias e eu tava num looping de muita fé, eu falei, então vamos, Jesus. Nesse lugar de jejum, fiquei sem comer, fiquei só tomando água durante 3 dias. E Jesus foi revelando, né, gente? Porque é assim que vive o crente no mistério. A gente busca a Deus e Deus revela os mistérios dele pra gente. E Jesus me falou sobre um período específico da minha vida, que seriam os próximos anos, que seria dividido um tempo de florescer. Então 2022 e 2023 seria o capítulo 1, 2020... Não, perdão, 2024, 2023, 2024, por que tá tudo invertido? Misericórdia. 2023, 2024 seria o capítulo 1, 2025 seria a transição e do 2026 ao 2028 seria a parte 2. E já estamos na parte 2, né? Agora a gente tá em abril de 2026 e assim, gente, quando a gente pega o mistério, a gente precisa pegar o mistério. Então, aproveita que eu já tinha feito o jejum de 3 dias e logo em seguida eu comecei a fazer jejum semanal. E aí toda semana eu fazia um devocionalzinho, eu falava, alô Deus, e aí aparecia uma passagem no meu coração, eu ia procurar o versículo e eu escrevia um textinho e com algo que fazia sentido naquela época, mas enfim. O que acontece? Por que eu tô chamando de drive esse negócio? Porque eu organizei tudo, não em todo esse caderno, né? Mas ao todo, são 2 partes de 16 devocionais cada um. Então são 32 partes. Eu espero conseguir compartilhar todas elas com vocês. Porque, sabe aquela coisa de Paulo, que recebi do Senhor, também os ensinei. E tá sendo um processo muito interessante pra mim revisitar esses devocionais. Alguns anos depois, traz aquele olhar um pouquinho mais maduro, um pouquinho mais profundo, é uma delícia. E assim, ó, vários devocionais. Eu não vou mostrar aqui pra não ter spoiler e tem algumas informações aqui que são bem pessoais, eu vou ser bem seletiva na hora de compartilhar com vocês. Mas basicamente, vamos lá? Deixa eu ver se não vai ter minha câmera, eu tô colocando meu caderno aqui. Hoje é o primeiro dia dessa série abençoada, então vai ter a parte 1 e a parte 2 desse drive. A parte 1 eu chamei de Transition Time, tempo de transição, tava na vibe em inglês e tudo mais. Hoje eu não tô mais muito nessa vibe em inglês não. Mas qual que é o ponto? O primeiro devocional foi o bebê no Nilo. A gente sabe quando Deus leva a gente para um lugar de entregar as coisas nas mãos dele? A gente quer fazer com a nossa mão, mas Deus nos convida a entregar nas mãos dele. Eu tava passando por um momento assim. E pasme, eu achei que depois de tudo isso o processo já estaria resolvido e eu ainda estou passando um momento assim. E a gente vai vendo quanto Deus nos ensina com os processos ao longo do tempo. Então, se você não conhece, Bebê no Nilo é um Moisés, filho de Joquebede. E eu vou dar só uma pinceladinha com vocês lá no livro de Êxodo, capítulo 2. Eu vou ler do 1 ao 3, por isso é só uma pinceladinha. Se você quiser saber mais da história de Moisés, o que deu essa história aí vocês vão ir mais a fundo. Mas Êxodo, capítulo 2, do 1 ao 3, vai falar assim. Por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz um menino. Viu que era um lindo bebê e o escondeu por 3 meses. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos de papiro e o revestiu com betume e piche. Acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos à margem do rio Nilo. Então existia um decreto de que os meninos hebreus precisariam ser mortos, existia essa perseguição, e Moisés, pequeno Moisés, teria que morrer. Joquebede deu o jeito dela de proteger o bebê. Ela escondeu o bebê por 3 meses e depois deu o jeito de fazer o cesto, entregar o bebê no Nilo. E isso é algo que eu até abordei em um outro vídeo, sobre como a gente age quando existe um extremo diante de nós. Porque às vezes a gente pode se colocar em um lugar de achar que o evangelho é muito frufru, sabe? A gente fica rolando TikTok e aí fica vendo a galera louvando e na loucura, não sei o que, às vezes a gente pode ir pra esse lugar. Mas quando a gente pega o evangelho cruento como ele é, a gente vê que Deus sempre coloca na nossa vida, de tempos em tempos, ocasiões em que a gente precisa se apegar a ele, senão vai dar tudo, absolutamente tudo, completamente errado. Deus parece que provoca
na nossa vida esses momentos. E nesse momento aqui, ou ela entrega o bebê pro Nilo, então não é algo literal de entregar para Deus, que Joquebede faz, mas a gente usa como uma metáfora. Ou a gente entrega para Deus o que ele pede para nós, a gente confia em Deus, ou a gente vai perder tudo, porque era uma situação de vida ou morte. Então, quando confiar em Deus é a única opção, a gente confia em Deus ou a gente vai tentar criar uma outra opção que não vai dar certo. E é importante a gente lembrar que era um cenário completamente desfavorável, mas Deus, ele sempre está conosco, mesmo nesses cenários. Ele nos convida a entregar os nossos cuidados para Ele. E algo que eu fiquei pensando, porque eu falei, né, bem antigo, no meio de 2022 esse devocional, acho que ou julho ou agosto, acho que foi agosto de 2022 e a gente já tá em abril de 2026, faz bastante tempo. E eu falei, gente, eu tenho que refletir e extrair algo a mais desse negócio, né? Preciso extrair algo mais desse negócio. E uma coisa que ficou marcado é sobre as fases da entrega. Porque a gente fala de Joquebede entregando o menino pro Nilo, mas ela entrega pro Nilo, aí Miriam, eu acho, vai atrás lá, vê a filha de Faraó, e aí precisa de amamentar, e Joquebede volta e amamenta o menino. Só que aí depois tem que entregar de novo o menino pra filha de Faraó. Então, existe 2 momentos de entrega que Joquebede precisa fazer. E às vezes a gente pensa assim, eu vivi o processo, então tá tudo tranquilo, zerei o game. Mas o nosso Senhor que nos conhece, que nos sonda, Ele sabe que às vezes a gente vai precisar passar mais vezes naquele mesmo processo, que agora é o processo de entregar, sabe, deixar os cuidados de Deus, mas não é que a gente não aprendeu nada, mas é que da segunda vez a gente pode aprender ainda mais. E eu acho que isso é muito importante para nós, porque se a gente tiver um coração endurecido, a gente vai parar para pensar e pensar que Deus está brincando conosco, quando se a gente olhar com o olhar de amor que Deus Pai tem por nós, a gente vai ver que é uma tentativa constante de nos fazer estar nesse lugar, de quando confiar em Deus é a única opção. E Deus nunca se nega para nós. Ele nunca vai falar assim, ó, eu sou a única opção, mas eu não vou estar aqui. Nem que seja pro consolo quando ele diz um não, nem que seja para dar uma direção quando a gente tá confuso, não é o que a gente queria, mas aí Deus fala, tá, mas é por aqui. O nosso Deus não se nega para nós, a presença dele está sempre disponível para nós, então a gente pode entregar tudo aos cuidados dele. Tá fazendo sentido para você essa conversa sobre o bebê no Nilo? Esse é só o primeiro devocional de 16 da primeira parte. E se você se sentiu tocado de alguma forma, pensando, eu acho que eu tenho que entregar alguma coisa para Deus, é difícil. É difícil. Tem sido difícil. Mas Jesus nos dá graça. Eu quero te convidar, se você se sentiu tocado, assim, se você estiver me ouvindo só pela companhia, não esquece de deixar seu like, né, porque você gostou do vídeo, mas se você sente que o seu coração, assim, ficou quentinho, você falou, eu acho que é comigo, eu te convido a você ouvir a música Teu Trabalho é Descansar em Mim. Eu ouço a versão da Ariane, do Como Cantavam Nossos Pais, se não me engano é o álbum, Teu Trabalho é Descansar em Mim, da Ariane. E é um louvor bem antigo que vai falar, é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Às vezes a gente quer fazer o trabalho de Deus. E aí a gente fica cansado, aí não vai estar fazendo sentido, aí a gente fica desgastado. Então, que esse devocional ajude a gente a entender. Existe a parte de Deus e existe a nossa parte. Que a gente faça a nossa parte, tem que fazer a nossa parte, mas que a gente tenha paz. Que o nosso Deus, ele não vai, assim, tirar a mão dele, ele vai fazer a parte dele. E se a gente confia nele, o mais ele fará. Ele trabalha em favor dos que nele esperam. Então, se a gente estiver construindo... olha, pausa. Vou fazer download aqui da Karina do início do canal. Se a gente estiver construindo verdadeiramente um relacionamento de intimidade, de confiança com Deus, a gente vai ver que ele vai se revelar a nós no processo. Mesmo que o processo não tenha os desdobramentos que a gente desejaria. Enfim, fica essa indicação para você da música. Se você gostou, não deixa de deixar o seu like. Se quiser falar alguma coisa, completar alguma coisa, deixa nos comentários. E eu te convido a se inscrever nesse canal. Vamos continuar aqui trazendo esse drive do meu ciclo anterior para este ciclo. Acho que
É poderoso a gente fazer isso aqui, ver coisas que Deus nos disse antes, que estão na palavra de Deus, e ver como que isso toca no nosso coração hoje. Então, tô fazendo isso abertamente com vocês, e vejo você no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus, até mais e tchau, tchau.